E aí, pessoal? Tará? Olha aí. Quanto tempo eu te não vi assim, esse Willys. Já nem lembrava mais como é que era. Ficou um monstro. Parece que te levantou meio metro. Não, foi 10 centímetros. Só que parece, olha só, a sensação que dá é que ele está muito alto. Tá em cima do chassi, como vocês viram no início do vídeo.
Deu um trabalhinho para alinhar o chassi com a carroceria, porque ele nunca foi alinhado. Pelo menos eu acho só quando saiu da fábrica. Porque quando a gente pegou ele não era mais. E eu vou mostrar para vocês agora como eu estou alinhando, que ainda não está 100%, mas vocês vão ter uma ideia. Vou mostrar agora direitinho tudo que eu fiz para quem precisar fazer esse tipo de trabalho, já não vai sofrer tanto. Vou mostrar para vocês agora. Só que antes disso, se você está chegando pela primeira vez no canal, esse canal aqui tem uma longa-metragem de um Jeep Willys. Então, se você gosta de Jeep, gosta de 4x4, se inscreve no canal, ativa o sininho, que tem muitos vídeos ainda pela frente. E muitos vídeos já se passaram desse Jeep, desde ele andando até a desmontagem. E agora essa pré-montagem, que a gente tem que desmontar de novo. Vocês estão acompanhando e vocês sabem que eu aumentei o entre-eixo. Então, se olhar, essa roda aqui está fora do paralama. Não vai dar certo aí, né? Então esse paralama ele vai ter que ser rasgado. Mais ou menos eu tracei uns pontos azuis aqui, para ver mais ou menos, mas ainda não tem nada decidido ainda. Esse suporte do step eu vou ter que mudar ele de lugar também, mas a princípio a gente quer deixar na lateral, para manter aquela característica, que eu acho bem bonitinha ter o step lateral. A ideia é manter na lateral, mas se tiver que sair também, não tem problema. Aí ele ficou daquele jeito, a suspensão bem aparente por baixo, ficou bem legal. Claro que não tem nada pintado ainda, mas depois de pintar vai destacar bastante. Ficou bem monstro, ficou bem agressivo. E esse eixo recuado mais para trás e o dianteiro um pouquinho mais para frente, ficou brabo, ficou um monstro. E pessoal, vou mostrar para vocês agora aqui. Ó. Primeiro ele só está largado em cima do chassi. Eu botei os calços só para manter um espaçamento, não botei todos os calços. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó. Por exemplo, ó, o chassi foi alinhado, né? A gente dividiu o chassi bem no centro da carroceria. Aqui ficou com 38 centímetros, consequentemente no outro lado ficou com 38 também. Aqui a gente confere a mesma coisa, que ficou com 38 lá no outro lado também. Então ele está alinhado em cima do chassi. E aí, os calços deram certo? Não, não deram certo. Como estava tudo errado antes. Mas aqui por baixo eu quero mostrar para vocês. Ó. Calço, pessoal. Aqui no meio, como vocês sabem, o Jeep do lado do carona tem duas orelhas originalmente no chassi, que pega nesses parafusos aqui. Ó. Originalmente essas orelhas são com rebites. Esse aqui já não tinha rebite mais, era só rebite, solda, parafuso, tava uma chafurda. Então ele ficou bem, coincidentemente ficou bem alinhada essa chapa base aqui dos links. Então eu vou conseguir prender essa orelha nova agora que a gente vai fazer direto nessa chapa aqui. Vai ficar bem monstrão, vai ficar bem legal. Então aqui eu vou ter que fabricar as duas orelhas. Como vocês viram, o chassi está centrado com a carroceria, bem certinho. Aí aqui vocês já têm uma noção. Vamos para o outro lado agora para mostrar para vocês que lá algo deu errado. Olha só, pessoal. Aqui basicamente é a mesma coisa. Ele está tão centradinho, o chassi em cima a carroceria em cima do chassi, que é a mesma distância que está aqui, ó, tá no outro lado. Então tá bem centradinho. Só que esse aqui originalmente ele é preso em cima do chassi. Esse aqui fica embaixo do tanque. Fica preso em cima do chassi e ele não coincidiu com o furo. Ó, ele tá solto aqui, ó. Ele não coincidiu, o furo tá aqui no outro lado, aqui, ó, na ponta do meu dedo. Ó, pra vocês terem uma noção. Então ele não coincidiu com o furo. O que eu vou ter que fazer, pessoal? A minha ideia aqui é fazer uma outra aba, orelha, base, mão francesa, na parte de trás. Então eu vou pegar e mudar ele. Eu tenho como mudar que a longarina continua aqui, ó. Então eu vou botar ele na mesma distância do outro lado, vou fazer um furo e colocar ele aqui. Acredito que vai ficar mais fácil e vai ficar melhor também de colocar a parte inferior do calço, que teoricamente tem que ter um poliuretano embaixo também, para fazer um isolador e tirar a vibração da carroceria. Então vai ficar bem interessante. Os outros calços daqui de trás, o da frente é só um, que é o embaixo do radiador, e esse outro calço aqui, esse coincidiu com o furo. Não assim 100%, mas ele está bem parelho com o furo. Que esse aqui eu também não tenho certeza se ele é original, se ele é exatamente nessa posição aqui. Acredito que sim. Então esse está posicionado legal.
Esse traseiro aqui, pessoal, nenhum deu certo o furo. Bem longe o furo ficou. Tô olhando aqui agora que esse aqui tá solto. O furo dessa para-choque, travessa do chassi, ficou bem errado. Para vocês terem noção, ficou mais ou menos 1,5 cm deslocado. Mas aqui eu vi que não é original, já andaram fazendo alguma coisa aqui. E provavelmente quem alinhou a carroceria em cima do chassi torto que estava antes, teve que dar essa roubadinha na furação. Isso, na verdade, eu tenho que mostrar para vocês que vai ser difícil eu passar um item por vídeo, e aí quem está acompanhando vai se perder tanto quanto eu que vou fazer um por vídeo, porque eu vou acabar me esquecendo de passar alguma coisa para vocês. Então eu tenho que fazer esses detalhes mais focado para explicar para vocês. Eu vou abrir o capô ali para mostrar para vocês o setor onde ficou. O setor eu botei ele de um jeito que ele ficasse o mais para frente possível, para não precisar botar o setor por fora. Ainda eu tenho espaço mais ou menos de 1 centímetro para ele ir para frente, então eu posso ir um pouquinho mais para frente com ele. Não sei se eu vou mexer mais um pouco nele, porque o suporte dele já está pronto, né? Tô pensando nessa alternativa, mas depois, quando tirar a carroceria de cima, eu vou decidir alguma coisa. Outra coisa importante, como vocês sabem, quem está acompanhando, capa seca da DAP Brasil, caixa 5 marchas do Chevette, rabeta da DAP Brasil. Então a reduzida ficou original, compatível com a caixa, só que a caixa de câmbio do Willys, ela é com a saída da palanca em cima dela da carcaça. A do Chevette é na rabeta, então a rabeta ficou aqui embaixo. A palanca vai sair daqui agora, onde eu marquei esse azul, eu vou ter que cortar, vai sair daqui a palanca. Só que na verdade ela vai sair, vamos dizer, mais confortável que a palanca do Willys, porque a do Willys fica muito para frente. E essa aqui vai ficar mais para trás, vai ficar bem na mão. Eu achei bem interessante. Então, aqui eu vou ter que cortar, né? Vai vir mais para trás, mas vai ficar numa posição bem confortável. Aqui, aonde sai a reduzida, já está aqui embaixo o garfo. Vai ser difícil de mostrar, mas o garfo onde pega as palancas está aqui. Então aqui a gente vai ter que fazer uma cirurgia também no assoalho. A princípio vai ser cortado mais ou menos aqui. Não sei exatamente se vai ser aqui mesmo, mas a ideia é que seja aqui. E aí vão ter que fazer essa alteração nessa defletor aqui que tampa a caixa. Vai ter que ser feito mais uma base para fixar onde vai a coifinha da palanca. Acredito eu que vai ficar bem interessante. Tô curioso com isso aí, na verdade. E tem mais coisas também, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Essa suspensão, eu comecei a elaborar ela, eu não tinha ideia de como ia ser, largando a carroceria em cima, quanto ia baixar a mola. Eu estipulei de 3 a 4 centímetros, mas eu me surpreendi, pessoal. Não baixou 2 centímetros. A carroceria é mais leve que eu imaginava. Só que ele ficou com molejo, ele ficou, vamos dizer assim, ele ficou com um curso de mola muito bom, gente. Muito bom mesmo. E ele continuou macio. A gente vê que ele ficou bem macio, gente. E ficou com um curso monstro de suspensão. Eu vou tentar medir mais ou menos aqui para vocês, só o curso para baixo, agora. Olha só, dá 6 polegadas. 6 polegadas e meia ele ficou de curso. É um baita curso, gente, porque o original Jeep é 4 polegadas e olha lá ainda com aquela fecha-mola. Então ele ficou com um curso bem bom. Fora que ele ficou com um curso de abertura também bem grande. Ficou um curso bem grande mesmo. E a gente olhando ele de lateral assim, ele tá meio caído a traseira. Mas como vocês sabem, a minha mola traseira ela está cortada. Eu ganhei ela cortada assim. Então eu tenho que conseguir uma mola inteira para botar na traseira. Acredito que vai compensar essa diferença. E ele também está com a interna toda montada. Inclusive tem o banco traseiro, tem um compartimento embaixo do banco cheio de ferramenta, ali, cheio de coisa que eu não tirei. Então ele está bem pesadinho a traseira. Acredito que não vai passar disso. Só o que está faltando é o step. Então o peso não vai aumentar muito. Acredito que a mola original do Opala, sem estar cortada, vai matar a pau. O que mais que eu tenho que passar para vocês? Acredito que é só isso por enquanto. Que vocês sabem que agora eu só tenho que estipular os coxinhos, a base dos coxinhos. Aqui eu tenho uma chapa, ó, só para vocês terem uma noção. Uma chapa 316, que aqui tem até um desenho. Esse desenho aqui eu vou encaixar ela aqui, ó. Imaginem que esse corte está aqui, ó, eu encaixo ela aqui. Ela vai ficar na altura do chassi, na parte superior do chassi, com um furo passante pelo meio. Aí eu bolo uma mão francesa aqui, bolo outra mão francesa aqui,
Ainda vou ter que ver, mas de momento vocês já sabem que eu vou fazer assim. Essas orelhas vai ser feita desse jeito. Com uma chapinha bem espessa, vai ficar bem bom. O furo aqui interno eu vou fazer um furo maior que o diâmetro do parafuso, para poder passar aquela pontinha da bucha de poliuretano, para não ficar raspando o parafuso diretamente na chapa. É um isolador. E de resto, pessoal, agora é só esperar a gente ver a carroceria sair de cima de novo e começar a preparar esse chassi para montar e fazer funcionar. Não vejo a hora de funcionar esse motor, gente. Gente, olha só outra coisa que eu falei para vocês. Eu botei, antes que eu me esqueça, né? 1 centímetro o motor foi para frente. Só que naquelas 1 centímetro para frente, a carroceria para o lugar, os coxinhos alinhados, ficou um espaço bom agora aqui. Antes o motor batia na parede de corta-fogo. Olha o espaço que ficou lá agora. Ó. Ficou uns 3 centímetros. Eu puxei 1 centímetro para frente o motor e eu ganhei uns 3 centímetros de folga. Então não fica raspando mais o motor na carroceria. Que isso é bem legal, né? Então agora a gente está com um motor com espaço de sobra. Ficou um espaço bom entre a capa seca. Ficou perfeito, gente. Eu gostei muito. Colocando a carroceria em cima deu para ter uma noção. Agradeço muito por vocês terem assistido. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para ajudar o canal, ativa o sininho, que tem os vídeos ainda, muitos vídeos pela frente ainda desse chip. Vai ter muitas novidades nele também. Compartilha também aí com seus amigos, que eu sei que vocês têm amigos em comum que gostam também desse mundo 4x4. E para a gente poder ter incentivo e continuar com o canal cada vez mais e apresentando mais conteúdo para vocês e mostrando mais novidade e mais adaptação e mais modificação. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.